Mariana era conhecida como a aluna mais humilhada da escola. Não porque fosse uma má estudante ou porque causasse problemas, mas porque parecia ser o alvo favorito de todos. Sua família era muito pobre e ela usava o mesmo uniforme durante anos, sempre remendado pela mãe para durar mais alguns meses. Todos os dias, ao atravessar os portões da escola, sentia um aperto no peito, pois sabia que as piadas começariam antes mesmo da primeira aula. Alguns alunos escondiam seu material, outros faziam comentários cruéis sobre suas roupas e até seus professores pareciam ignorar o sofrimento que ela enfrentava. Porém, a pessoa que mais a marcava era o próprio diretor da escola, o Sr. Augusto. Ele acreditava que alunos pobres dificilmente teriam sucesso na vida e não fazia questão de esconder esse pensamento. Certa vez, durante uma reunião escolar, Mariana pediu autorização para participar de uma Olimpíada de empreendedorismo que aconteceria em outra cidade. Era uma oportunidade única para mostrar seu talento, mas o diretor olhou para ela com desprezo e respondeu na frente de todos que aquilo era perda de tempo, que ela deveria se preocupar em encontrar um emprego simples para ajudar a família em vez de sonhar alto demais. Os alunos riram, os professores ficaram em silêncio e Mariana sentiu o rosto queimar de vergonha. Naquele dia, ela voltou para casa chorando. Sentada na pequena cozinha de sua casa, contou tudo para sua mãe, esperando ouvir palavras de consolo. Em vez disso, sua mãe segurou suas mãos e disse algo que mudaria sua vida para sempre. Nunca deixe que alguém decida o tamanho dos seus sonhos. Aquela frase ficou ecoando em sua mente durante toda a noite. Enquanto muitos dormiam, Mariana pegou um caderno velho e começou a escrever ideias de negócios, metas e planos para o futuro. Ela não tinha dinheiro, contatos ou oportunidades, mas tinha algo que ninguém poderia tirar dela: determinação. Nos anos seguintes estudou como nunca, trabalhou em pequenos empregos para ajudar em casa e aproveitou cada oportunidade para aprender sobre administração, vendas e tecnologia. Enquanto seus colegas gastavam tempo zombando dela, Mariana estava construindo silenciosamente as bases do seu futuro. O que ninguém imaginava era que aquela garota humilhada, rejeitada e desacreditada estava iniciando uma jornada que a transformaria em uma das empresárias mais influentes do país. E o destino preparava uma reviravolta tão impressionante que faria todos que riram dela desejarem voltar no tempo. Os anos passaram, e Mariana nunca esqueceu o dia em que foi humilhada pelo diretor diante de toda a escola. Em vez de usar aquela dor como desculpa para desistir, ela a transformou em combustível. Enquanto trabalhava durante o dia para ajudar a família, estudava à noite e passava madrugadas aprendendo tudo o que podia sobre negócios. Aos poucos começou a vender produtos pela internet usando apenas um celular simples e uma conexão estável. Os primeiros meses foram difíceis. Muitas vezes ela investia o pouco dinheiro que tinha e acabava tendo prejuízo. Houve momentos em que pensou em abandonar tudo, mas sempre se lembrava das palavras da mãe e da vergonha que sentiu naquele auditório escolar. Cada fracasso servia como aprendizado. Com o tempo, suas vendas começaram a crescer. O pequeno negócio virou uma loja virtual. A loja virtual virou uma empresa. E a empresa começou a chamar a atenção de investidores. Pela primeira vez na vida, Mariana viu dinheiro entrando em sua conta em quantidade suficiente para ajudar a família e realizar sonhos que antes pareciam impossíveis. Ela comprou uma casa para a mãe, quitou todas as dívidas da família e continuou expandindo seus negócios. Aos 28 anos, já comandava uma empresa de tecnologia que faturava milhões por ano. Revistas começaram a publicar matérias sobre sua trajetória inspiradora, e seu nome passou a aparecer em eventos importantes do setor empresarial. Enquanto isso, a antiga escola onde estudou enfrentava problemas financeiros. O número de alunos diminuía a cada ano, as dívidas aumentavam e a administração cometia erros atrás de erros. O diretor Augusto, que durante décadas acreditou ser intocável, via a situação piorar sem encontrar uma solução. Certo dia, Mariana recebeu um convite inesperado para participar de uma reunião com um grupo de investidores interessados em adquirir empresas e instituições em dificuldades. Durante a apresentação, um dos consultores colocou uma foto na tela. Quando Mariana viu a imagem, ficou imóvel por alguns segundos. Era sua antiga escola. O mesmo lugar onde foi humilhada durante anos. O mesmo lugar onde ouvirá que nunca chegaria a lugar nenhum. O consultor explicou que a instituição estava à beira da falência e que os proprietários procuravam compradores para evitar o fechamento definitivo. Naquele instante, uma mistura de emoções tomou conta dela. Lembrou-se dos corredores, das risadas, das lágrimas escondidas e principalmente das palavras cruéis do diretor Augusto. O destino estava colocando novamente aquele lugar em seu caminho. Mas Mariana ainda não sabia que aquela reunião seria apenas o começo de uma das maiores reviravoltas de sua vida. Em poucos meses ela teria em suas mãos uma oportunidade que parecia impossível: decidir o futuro da escola que um dia tentou destruir seus sonhos. Durante semanas, Mariana não conseguiu tirar aquela proposta da cabeça. A escola que um dia foi palco das maiores humilhações de sua vida agora estava afundada em dívidas e corria o risco de fechar as portas. Seus consultores analisaram os números e concluíram que, apesar dos problemas financeiros, a instituição possuía um enorme potencial de recuperação se fosse administrada da maneira correta. Enquanto estudava os relatórios, Mariana se pegava lembrando de momentos que acreditava ter superado.
Ela recordava os corredores onde andava de cabeça baixa, as risadas dos colegas e, principalmente, o dia em que o diretor Augusto disse na frente de todos que ela nunca teria sucesso. Quanto mais pensava nisso, mais percebia que aquela compra não era apenas uma oportunidade de negócio. Era uma chance de transformar um lugar que havia causado tanta dor em um espaço capaz de mudar vidas. Depois de meses de negociações, sua empresa apresentou uma proposta oficial de compra. Os proprietários aceitaram iniciar as conversas finais. Quando a notícia começou a circular, ninguém imaginava quem era a investidora interessada. Nem mesmo Augusto sabia. Então chegou o dia da reunião decisiva. Mariana entrou no auditório da escola acompanhada por advogados e executivos. Muitos funcionários ficaram surpresos ao vê-la. Alguns a reconheceram imediatamente. Outros precisaram de alguns segundos para acreditar no que estavam vendo. Quando Augusto entrou na sala e percebeu quem estava sentada à mesa principal, ficou completamente sem reação. Seu rosto perdeu a cor. Por alguns instantes, o silêncio tomou conta do ambiente. A garota que ele havia humilhado diante de toda a escola agora era uma empresária milionária negociando a compra da instituição que ele administrava havia décadas. Mariana manteve a postura profissional durante toda a reunião. Não levantou a voz, não demonstrou raiva e não mencionou o passado. Apenas apresentou seu plano para salvar a escola, modernizar a estrutura, criar bolsas de estudo para alunos carentes e oferecer oportunidades que ela própria nunca teve quando estudou ali. Ao final da apresentação, os acionistas aprovaram a venda. A assinatura dos documentos aconteceu poucos dias depois. Naquele momento histórico, Mariana tornou-se oficialmente a nova proprietária da escola. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Jornais publicaram manchetes sobre a ex-aluna humilhada que agora era dona da instituição. Mas o que ninguém sabia era que a maior surpresa ainda estava por vir, porque Mariana precisaria tomar uma decisão extremamente importante sobre o futuro do homem que mais desacreditou dela durante toda a sua juventude, o diretor Augusto. Depois de concluir a compra da escola, Mariana passou vários dias analisando relatórios, conversando com professores e conhecendo de perto os problemas da instituição. Ela descobriu que muitos alunos enfrentavam dificuldades semelhantes às que ela havia vivido anos antes. Alguns sofriam bullying, outros tinham problemas financeiros e muitos estavam perdendo oportunidades por falta de apoio. Quanto mais investigava, mais percebia que a escola precisava de uma transformação completa. Porém, havia uma questão que todos aguardavam ansiosamente. O que aconteceria com o diretor Augusto? A notícia da compra já havia se espalhado pela cidade, e muitas pessoas acreditavam que Mariana aproveitaria a oportunidade para se vingar. Afinal, ninguém havia esquecido as humilhações que ela sofreu durante os anos de estudante. O próprio Augusto parecia esperar o pior. Nos dias seguintes, ele evitou contato direto com Mariana e passou a viver sob constante tensão, imaginando que seria demitido a qualquer momento. Finalmente chegou o dia da primeira grande reunião da nova gestão. Professores, coordenadores e funcionários lotaram o auditório para ouvir os planos da nova proprietária. Quando Mariana subiu ao palco, todos ficaram em silêncio. Ela falou sobre educação, oportunidades e a importância de acreditar no potencial das pessoas, independentemente de sua origem ou condição financeira. Em seguida, anunciou uma série de mudanças que modernizariam a escola e criariam centenas de bolsas de estudo para alunos de baixa renda. Os aplausos foram imediatos. Então veio o momento que todos aguardavam. Mariana chamou Augusto para subir ao palco. O auditório inteiro prendeu a respiração. O diretor caminhou lentamente até ela, visivelmente nervoso. Quando pegou o microfone, parecia incapaz de esconder o constrangimento. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Mariana revelou que durante anos carregou a dor das palavras que ouviu naquele mesmo lugar, mas que havia aprendido uma lição importante. Pessoas fortes não precisam se vingar para provar seu valor. Em seguida, surpreendeu todos ao dizer que não tomaria nenhuma decisão baseada no passado, mas sim no presente. Porém, também deixou claro que a escola precisava de uma liderança alinhada aos novos valores da instituição. Após uma longa avaliação de desempenho, decidiu encerrar o ciclo de Augusto como diretor. O auditório ficou em choque. Mas a maior surpresa veio logo depois. Em vez de humilhá-lo diante de todos, Mariana agradeceu pelos anos de serviço prestados e ofereceu apoio para sua aposentadoria. Augusto abaixou a cabeça, emocionado. Pela primeira vez em muitos anos, percebeu a dimensão do erro que havia cometido ao julgar aquela garota pobre que um dia sentou nos bancos da escola. Enquanto os aplausos ecoavam pelo auditório, Mariana sentiu que finalmente estava encerrando um capítulo que marcou sua vida. Mas ela ainda tinha uma última mensagem para compartilhar, uma mensagem que deixaria toda a cidade falando sobre sua história durante muitos anos. Após anunciar as mudanças na escola e encerrar oficialmente o ciclo de Augusto como diretor, Mariana permaneceu alguns segundos em silêncio diante de todos. O auditório inteiro aguardava suas próximas palavras. Então ela respirou fundo e começou a contar sua própria história. Falou sobre os dias em que chegava à escola com medo, sobre as humilhações que sofreu por ser pobre e sobre as inúmeras vezes em que pensou em desistir dos seus sonhos. Muitos alunos e professores ficaram emocionados ao ouvir detalhes que nunca haviam conhecido.
Mariana explicou que durante anos acreditou que seu maior objetivo era provar para aqueles que a desprezaram que estavam errados, mas que o tempo lhe ensinou algo muito mais importante. O verdadeiro sucesso não é se vingar de quem te machucou, mas construir uma vida tão extraordinária que o passado deixa de ter poder sobre você. Em seguida, anunciou a criação de um grande programa de bolsas de estudo que levaria o nome de sua mãe, a mulher que nunca deixou que ela desistisse de si mesma. Também revelou que parte dos lucros da escola seria destinada a projetos para alunos de baixa renda, garantindo que nenhum estudante fosse tratado como ela foi um dia. As pessoas se levantaram e começaram a aplaudir. Alguns professores choravam. Muitos alunos gravavam aquele momento com seus celulares. Até Augusto, sentado na primeira fila, tinha os olhos cheios de lágrimas. Pela primeira vez, ele compreendeu o tamanho da força daquela jovem que um dia menosprezou. Nos meses seguintes, a escola passou por uma transformação impressionante. Novos laboratórios foram construídos, bolsas foram distribuídas e centenas de estudantes passaram a ter oportunidades que antes pareciam impossíveis. A instituição que estava prestes a falir tornou-se uma referência em educação na região. E em frente ao prédio principal, uma frase escolhida por Mariana foi gravada em uma placa para que todos os alunos pudessem ler ao entrar. Nunca permita que alguém decida o tamanho dos seus sonhos. Anos depois, visitantes ainda perguntavam sobre a história da empresária que comprou a escola onde foi humilhada. E sempre ouviam a mesma resposta: ela não venceu porque ficou rica, famosa ou poderosa. Ela venceu porque transformou a dor em determinação, o desprezo em motivação e provou que nenhuma opinião negativa é capaz de limitar alguém que se recusa a desistir. E foi assim que a aluna mais humilhada da escola se tornou a mulher que mudou o destino de milhares de jovens e comprou a empresa do diretor que um dia disse que ela nunca seria ninguém.